Nossa história começa em um belo apartamento, onde ele, um homem, está sentado observando uma foto. Nessa foto, mostrava um jovem rapaz sorridente, muito semelhante a quem segura a foto meio melancólico. Ele diz que não esperava que a primeira coisa que veria de seu irmão em 5 anos seria seu obituário. Voltando algum tempo no passado, 3 anos atrás, sua mãe, que já era uma pessoa ruim de saúde, esteve passando os últimos dias de sua vida tentando encontrar seu irmão desaparecido. Porém, sua doença se agravou ainda mais, e no fim ela faleceu sem encontrá-lo. Em seu enterro, as pessoas apenas puderam desejar que ela tivesse um bom descanso. Naquele mesmo dia, ele chegou em casa e se deparou com a pilha de cartazes de desaparecido que sua mãe colava pela cidade, mas ver aquilo não trazia nada além de ódio em seu coração, pois essa preocupação desnecessária foi o que matou sua mãe. Naquele mesmo dia, ele arrumou suas coisas e deixou tudo para trás, desistindo completamente de tentar encontrar seu irmão mais novo, e assim deixou a Coreia ao se alistar para servir na África. Já em pleno voo a caminho da África, ele pensa que não teria qualquer motivo para voltar à Coreia novamente, ou pelo menos era isso que ele pensava no passado. Agora, com uma caixa em mãos, ele a abre, e dentro estavam os pertences que foram encontrados no corpo de seu irmão no dia em que ele foi encontrado. Vendo seu irmão vestido com uma armadura junto a outras pessoas estranhas, ele se perguntava se seu irmão talvez estivesse fazendo parte de um filme. Porém, havia mais uma coisa dentro da caixa, um estranho relógio de bolso prateado. Ele se recorda que esse foi o presente que ele deu a seu irmão no dia das provas de entrada da faculdade, para desejar boa sorte. Virando o relógio, uma pequena assinatura estava na parte próxima à borda. Voltando em suas memórias, estamos naquele dia em que seu irmão dizia que estava mesmo precisando de um relógio, e ele disse a seu irmão que esse é mais estiloso que essas coisas digitais, e perguntou o que ele achou do presente. Mas seu irmão percebeu que seu nome estava escrito errado, e ele perguntou como assim. Seu irmão explicou que estava escrito Chá e não K, e, irritado, ele tenta pegar o relógio de volta para levar ao velho que o vendeu para consertar, mas seu irmão se recusa e diz que isso não é necessário, que vai ficar com o relógio assim mesmo. Ele até brinca, dizendo que, se um dia precisar, escreverá seu nome como K. Lembrando-se das conversas com seu irmão, nosso protagonista amargurado finalmente solta um sorriso. Ele decide abrir o relógio para ver como estava, e por um momento o ponteiro permaneceu parado, mas logo começou a se mover novamente, fazendo seu som ser ouvido mais uma vez. Em seguida, seu corpo sente um forte impacto, e ele escuta a voz de seu irmão. Isso é para seu irmão que um dia estará em posse desse diário, pois, quando estiver com esse relógio em mão, muito provável que seu irmão mais novo já terá partido desse mundo. Todo assustado, ele se perguntava se isso era uma alucinação, pois não tinha qualquer coisa instalada no relógio. A mensagem do irmão então continua, pedindo desculpas, pois, por sua causa, ele provavelmente passou por vários problemas. Conta que apenas queria um remédio que pudesse curar sua mãe, e, por um tempo, até pensou que poderia voltar rápido, mas no fim acabou por partir dessa maneira. Voltando um pouco no tempo, estamos no dia 9 de outubro de 2013, quando o irmão mais novo recebeu uma estranha mensagem que prometia um desejo realizado caso atingisse o topo do obelisco. O mais novo pensou que isso era muito estranho para ser apenas spam, e ainda especificava se ele queria ou não participar. Normalmente, ele teria ignorado isso como sempre, mas, ao lembrar de sua mãe no hospital, ele decidiu arriscar. Então, ele foi com o pensamento de que isso poderia ser verdade, e daquele dia em diante, sonhos estranhos começaram a perturbar suas noites de sono. Dia 12 de outubro de 2013, os sonhos recorrentes com certeza não eram só sonhos, com certeza eram reais. Ele podia afirmar que tinham elfos e anões lá, um mundo onde orcs, trolls e espíritos de dragões rugiam, e no centro de tudo estava a Torre do Deus do Sol, com as lendas dizendo que aquele que alcançar o topo dessa torre poderá se tornar um deus. Porém, a única coisa que ele queria era o remédio que existe dentro da torre em forma de um elixir. 28 de outubro de 2013, o mais novo agora tinha formado um grupo de pessoas que pensavam como ele para começar a subir a torre, mas, se fosse comparar esse lugar com o mundo que conhecem, esse lugar não é para ficar de brincadeira. 9 de novembro de 2013,
O mais novo conta que decidiu fugir de casa e provavelmente vai precisar ficar fora por só 6 meses, e assim cortou suas conexões com o mundo real. 1º de dezembro de 2013, o nome do grupo em que ele está agora é Artia, sendo o melhor grupo em todos os aspectos. 7 de dezembro de 2014, o ritmo de conquista da torre se mostrou mais lento do que o esperado. Provavelmente, isso deve levar mais um ano. 11 de dezembro de 2014, um conflito surgiu contra um clã de alto nível, e seu ritmo de conquista encontrou mais um obstáculo. 31 de fevereiro de 2015, os clãs não conseguiram entrar em um acordo, e o único caminho se tornou a guerra. Gradativamente, mais e mais memórias de seu irmão inundavam a mente de nosso protagonista. 19 de setembro de 2016, outra guerra surgiu. 2 de janeiro de 2017, a guerra ainda está acontecendo, e todos já estão exaustos disso. 6 de junho de 2017, há um traidor entre o grupo, a discórdia tomou conta do clã inteiro, e todos estão começando a suspeitar um do outro. 1º de julho de 2017, o corpo do mais novo apresentava estar debilitado, e ele se via viciado. 30 de outubro de 2017, metade dos membros desertaram do clã, e agora eles estão sendo derrotados na guerra. Aos poucos, seu corpo estava se deteriorando. 1º de novembro de 2017, a mulher por quem ele estava apaixonado o apunhalou pelas costas e o deixou, e agora seu corpo deteriorado estava cada vez pior. 1º de fevereiro de 2018, o mais novo foi o único que sobrou em Artia, o que faz ele se perguntar onde as coisas começaram a dar errado. 28 de fevereiro de 2018, agora o Elixir estava em sua posse, porém era impossível mandá-lo com tantos inimigos o cercando de todos os lados. Foi nesse dia que ele percebeu que não tinha uma única pessoa nesse mundo que estivesse a seu lado, mas ele não podia demonstrar fraqueza para esses bastardos, por isso ele deixa para trás essas notas, pois acredita que seu irmão poderá vê-las e conseguir levar o Elixir para salvar sua mãe. Depois dessas memórias inundando sua mente, um silêncio segue por aquela sala, e, segurando o relógio firmemente, ele ouvia seu irmão dizendo que esperava que seu irmão recebesse esse relógio, pois espera que um dia ele possa ouvir essas notas. Após essas últimas palavras, o tic-tac do relógio cessou seu funcionamento, deixando nosso protagonista imerso em solidão, até que estranhamente uma tela de sistema surge em sua frente, anunciando que a sucessão foi inicializada. Uma força estranha começa a fluir por seu corpo, e ele percebe que essa é a tal mana, o poder que a torre e aquelas outras pessoas no outro mundo possuem. A integração dos poderes começa e as veias em seu corpo ficam saltadas enquanto ele sente uma dor terrível, e, no meio disso, ele via os momentos finais de seu irmão em sua vida, toda a dor e sofrimento que ele teve que suportar para talvez ter a chance de salvar sua mãe, para que no fim ele perdesse tudo, ficando sozinho e completamente arrasado. Com isso, o despertar é completo. O sistema então avisa que o processo de sucessão estava completo e pede que o usuário complete a sucessão apenas quando seu corpo atingir um estado perfeito, com o progresso atual estando em 5%. O corpo agora está em uma condição de solução incompleta, as habilidades do corpo foram elevadas parcialmente, a natureza foi descoberta e as habilidades foram registradas. Porém, o usuário só pode se registrar como jogador após entrar no obelisco. Apertando o relógio, nosso protagonista pensa que agora sabe exatamente o que aconteceu com seu irmão. Agora, ele sabia bem o motivo que fez seu irmão ser deixado para morrer e ter aparecido para ele assim após 5 anos. Cheio de ódio, ele pensa que com certeza vai vingar seu irmão, e, seguindo as regras daquele mundo, ele vai fazer todos os traidores pagarem. E um voo olha seus status mais atentamente e percebe que essa tela de sistema é mesmo muito parecida com a dos jogos. Ele pensa que, logo após seu despertar, estava escrito que seu corpo iria se ajustar de acordo, mas suas habilidades ainda estavam baixas. A primeira é a natureza, sangue frio. Com isso, o indivíduo terá uma racionalidade inabalável em qualquer situação, além de ser completamente imune a ataques mentais ou qualquer coisa como acusações ou lavagem cerebral. E um voo pensa que essa natureza não é ruim. O próximo é a proeza da visão dracônica, literalmente são olhos de dragão, capazes de penetrar até mesmo a verdade. Com isso, o usuário pode ver através de alguém, status de pessoas ou objetos com antecedência.
Yun-Woo se lembra que, nas memórias deixadas por seu irmão, ele tinha encontrado o dragão ancestral Calatus no 11º andar e formado um contrato com ele, e percebe que isso foi o que restou dele. A próxima são os sentidos fortalecidos. Basicamente, os 5 sentidos do corpo são elevados drasticamente. Yun-Woo pensa que deram essa habilidade por ser perfeita para usar com sua natureza, mas a coisa que mais o chamou a atenção foi essa tal de clarividência, o que fazia ele se perguntar se seria por causa desse relógio. Determinado, ele diz que isso não importa de qualquer maneira, e vai seguir com o que tem por agora. Ele se lembra do que seu irmão disse, que ele deveria apenas conseguir o elixir e dar o fora da torre, mas ele sabe que não vai conseguir fazer isso. No dia seguinte, Yun-Woo estava ao telefone com um superior do exército que queria uma explicação sobre o que ele estava dizendo, perguntando se ele precisava conversar ou algo assim. Chamando pelo seu codinome, Cain, seu superior questionava se ele estava mesmo decidido a fazer isso. Yun-Woo apenas se desculpa e desliga. Descartando seu celular, ele pensa que agora resolveu todas as suas pendências, e além de colocar sua casa à venda, ele também queimou seu uniforme e mochila do exército. Como preparação, conseguiu uma nova mochila junto a algumas facas que costumava usar no seu tempo de serviço, juntamente com provisões e um kit de primeiros socorros. Pensativo, ele queria ter conseguido alguns explosivos ou armas de fogo no mercado clandestino, mas não conseguir um suprimento estável de balas seria apenas mais um incômodo. Deixando esses pensamentos de lado, ele pensa que a tal primeira rodada provavelmente já deve ter começado há pelo menos uma semana. Ele pensa que aqueles jogadores que começam tarde recebem vantagens baseadas no quão tarde começam, e quanto mais perto alguém fica de ultrapassar o primeiro lugar, mais pontos ele pode acumular, além de que tem coisa que apenas os novatos podem se aproveitar. Voltando sua atenção para o relógio, ele percebe que aquela coisa está prestes a aparecer. De repente, uma estranha fumaça negra começa a convergir na direção à frente dele. De toda aquela fumaça se condensando, uma porta misteriosa surge no lugar. Vendo a passagem para a torre, Yun-Woo pensa que vai fazer com que todos do outro lado saibam com quem estão mexendo, pois, desde esse dia em diante, ele atenderá pelo nome de Chae-Yong-Woo. Finalmente, passando pela porta, um brilho cegante vem até seu rosto, e o sistema avisa que ele entrou no andar 0 onde acontece o tutorial. Depois daquilo, ele aparece em um outro lugar escuro, onde lentamente recobre os sentidos. Vendo o ambiente em volta, ele tem certeza de que esse é o mesmo lugar que ele viu nas notas deixadas por seu irmão. Explicando melhor, a torre tem um teste para aqueles que se tornarão jogadores com a chance de se tornar um deus, pois, em prol de escalar a torre, deve-se mostrar que está apto a fazê-lo. Esse lugar de teste é conhecido por todos como o tutorial. Após passar daqui, está o lugar onde aqueles malditos machucaram seu irmão Yun-Woo, e em pensamento ele pede que esses bastardos esperem, pois logo logo ele estará lá em cima. Se preparando, Yun-Woo pensa que o primeiro passo é conseguir muitos pontos para passar pelo tutorial, mas não com qualquer resultado, e sim com uma classificação avassaladora como o primeiro lugar. Aqueles pedaços que estão escondidos por aqui também devem ser reunidos para que assim possa evoluir o estado imperfeito de seu corpo, fazendo sua prioridade principal ser subir o máximo de níveis possíveis. Enquanto ele estava se arrumando, uma estranha risada seguida de uma voz é ouvida de uma luz no teto, e a pessoa diz que era uma verdadeira surpresa ter uma visita a uma hora dessas, e quase não conseguiu chegar a tempo de se apresentar. O dono da voz cai pelo que parecia ser uma fenda espacial, e Yun-Woo imediatamente entra em guarda. O dono da voz se mostra sendo um tipo de goblin bem trajado, dizendo que, independente do quão generoso seja, uma atitude como essa certamente o magoaria, e pergunta se nosso mascarado não gostaria de baixar suas facas. O goblin diz que é um prazer conhecê-lo, se apresentando como o administrador deste andar, além de também ser o guia daqui, e seu nome é Ibelkera. Ele diz que o encontro deles ali hoje certamente foi predestinado, e pergunta se o mascarado não vai se apresentar. Ibelkera pergunta se o mascarado entendeu, e Yun-Woo responde que um conselho de um administrador pode ser algo que os outros relevam, mas é sempre bom tê-lo em mente. Meio surpreso, Ibelkera percebe que Yun-Woo parecia saber o que eles são, e imaginava que ele era apenas uma pessoa tímida por estar usando uma máscara. Mas, já que o mascarado se mostrou saber o que eles são, isso facilitará a conversa.
O Goblin começa a explicação dizendo que o tutorial é dividido em 7 blocos diferentes que vão de A a G, com cada um tendo seu próprio clima e ambiente diferente, com diferentes testes que devem ser concluídos. Durante o tempo permitido, sua pontuação será determinada com base em como as missões foram concluídas, e todas as pontuações serão somadas e um resultado será anunciado no final. Ibelkera pensa que o mascarado deve se perguntar quais são os benefícios de se ter muitos pontos, e isso é simples, pois quanto maiores os pontos, maiores as recompensas que pode receber futuramente. Brincando, ele diz que essa parte deve ser bem fácil de entender. Nosso Michael Myers pergunta quanto tempo ele tem, e Ibelkera responde que ele tem 30 dias, ou melhor dizendo, um mês. Porém, como ele vai dividir esses dias entre os blocos fica inteiramente por conta dele, o jogador. Estendendo a mão, Ibelkera diz que já faz uma semana que estão nessa rodada, e pergunta o que ele gostaria de fazer, continuar nessa ou esperar a próxima começar. Young-Woo, pensativo, deduz que o melhor grupo provavelmente já está bem longe a essa altura, ao ponto de ser impossível que qualquer novato consiga alcançá-los, e pensa que isso já era o esperado. Ibelkera então complementa sua explicação dizendo que é aconselhado formar um grupo de 3 a 5 pessoas após passar o primeiro bloco. Young-Woo surpreende ao dizer que se passar por tudo sozinho certamente receberá mais pontos. Sorrindo maliciosamente, Ibelkera diz que a torre aumenta a força do jogador de acordo com seu trabalho, e quanto maiores forem as contribuições do jogador, isso o fará mais notável. Quanto à pontuação, não há com o que se preocupar, já que ela é calculada separadamente. Pensativo, Ibelkera diz que geralmente pessoas como esse jogador acabam de duas formas, ou eles acreditam plenamente em suas habilidades e morrem pagando de fortes, ou eles se tornam extraordinários. Young-Woo se prepara. Ibelkera então estala os dedos e diz que, se isso era tudo que o mascarado queria saber, então é hora de começar o teste. Ele então começa a desaparecer, e o sistema avisa que o teste do andar 0 está começando. O sistema então explica que, para os novatos que estão tentando se tornar um deus, é necessário provar que tem o que é preciso. A missão atual consiste em conseguir a maior quantidade de pontos possíveis até o término do tempo, sendo 549 horas e 37 minutos. O contador então começa a girar, e Young-Woo caminha na direção do corredor que apareceu após entrar na torre. Ao ultrapassar uma linha branca no chão, o sistema avisa que ele adentrou o bloco A, e a missão aqui é desarmar todas as armadilhas presentes no andar ou destruí-las. Após o aviso do sistema, algo passa por ele em uma velocidade assustadora, causando um corte em seu braço. Ele se lembra que as notas avisaram sobre as várias armadilhas desse andar, mas já que ele não tem conhecimento de onde estão os gatilhos das armadilhas, essa informação não ajuda muito. Fazendo a bolsa de escudo, ele segue pelo corredor, correndo em frente sem parar. Ele acaba ativando vários gatilhos de armadilha, e uma salva de flechas vem em sua direção. Por sorte, ele consegue defender com sua bolsa, mas essa foi por pouco. Young-Woo percebe que essas flechas que o atingiram são feitas de aço. Vendo essa complicação à frente, ele pensa em se manter próximo às paredes para evitar tomar mais flechadas. Porém, assim que ele dá mais um passo, outro gatilho é ativado, disparando mais ataques contra ele. Vendo-se naquela situação, ele não tinha qualquer outra expressão em seu rosto que não fosse surpresa. No fim, ele recebe em cheio várias flechadas por todas as partes do corpo. Depois dessa última saraivada de flechas, Young-Woo estava bem acabado, se arrastando pela parede. O sistema avisava que, pela dor intensa, agora ele estava em um estado de atordoamento. Devido à natureza de sangue frio, ele vai se manter calmo, e logo em seguida, outra mensagem diz que o atordoamento passou e uma nova habilidade foi adquirida, tolerância à dor. Ofegante, ele pensa que já sabia que as coisas seriam difíceis por aqui, mas nunca imaginou que seria desse jeito, e comenta que, se isso continuar, ele vai acabar ficando louco. Sem pensar muito, a primeira coisa que ele faz é pegar uma das flechas de seu braço e puxá-la para fora. Espetado como um porco-espinho, Young-Woo se apressa em estancar o sangramento. Posteriormente, o sistema avisa que ele sofreu uma queimadura, e por isso estava atordoado. Mas, graças a seu talento sangue frio, ele ainda podia manter a calma, e, após alguns minutos do tratamento, ele desenvolve tolerância a queimaduras.
Parcialmente recuperado, ele volta a avançar pelo corredor escuro mais uma vez, e, enquanto andava, ele pensava que, quando as flechas foram disparadas, elas pareciam, de alguma forma, ter um padrão, ou pelo menos um sinal fraco disso. E pensa que vai ter que encontrar o momento certo de onde as flechas vêm. Porém, usando apenas os olhos, ele acha que isso vai ser difícil, então resta tentar ouvir quando o mecanismo começar a girar. E essa é a forma. Será o momento perfeito de descobrir de onde as flechas estão vindo e para onde estão indo, sendo o único jeito escutar o som das engrenagens girando nesse curto espaço de tempo. Jung-Woo se prepara para começar, ativando seus sentidos aguçados, que fortalecem seus 5 sentidos, e, com o uso de sua habilidade, sua proficiência em 0,8%. Passando por mais um gatilho, o mecanismo começa a girar intensamente mais uma vez, e, olhando para o teto, Jung-Woo percebe que agora o som está vindo de cima. Ao ser alvejado mais uma vez, sua dedução se mostra completamente correta. E, como se não fosse nada, ele arremessa uma de suas facas na direção de onde vinha o som do mecanismo. E, com apenas esse golpe, a armadilha foi feita em pedaços, fazendo com que várias peças e flechas caíssem. E, com um sorriso, ele pensava que agora poderia detectar as armadilhas. Alguns minutos mais tarde, vemos ele sendo alvejado por vários disparos novamente, e Jung-Woo desvia habilmente de todas as flechas. Nesse tempo que ele passou decorando os padrões de disparo, ele percebeu que, dependendo de como se lida com cada flecha, uma estatística diferente terá um avanço. Ao desviar das flechas azuis, a agilidade é aumentada em 1 ponto. Já as flechas vermelhas, ao serem bloqueadas, vão aumentar a força em 1 ponto, e, para as flechas amarelas, ser atingido por elas irá aumentar a vitalidade em 1 ponto. Seguindo por seu caminho, ele pensa que, se conseguir mais pontos de status dessa maneira, logo estará mais avançado que os outros nesse tutorial, e se pergunta onde mais poderia conseguir um privilégio tão bom como esse, exibindo um status com 19 de força, 19 de agilidade, 14 de vitalidade e 21 de mana. Depois de um tempo usando essa estratégia, dava para ver que o corpo estava cobrando seu preço. E, enquanto limpava o sangue em sua boca, Jung-Woo pensa que a única desvantagem dessa estratégia é não ter como aumentar seu MP, mas, ainda assim, ele não pode perder a chance de aumentar seus outros status rapidamente. Voltando à imagem de um outro ângulo, podemos ver que alguém assistia Jung-Woo enquanto ria freneticamente. A pessoa se mostra sendo Ibelkera, que comenta que, quanto mais observa esse garoto mascarado, mais interessante ele parece, pois, de alguma maneira, ele sentia que esse cara é o primeiro personagem a aparecer com esse estilo único, e, por alguma razão, agora seus olhos estavam mais voltados àqueles que estavam no bloco A do que os que estão no bloco E. Com a mão sobre o queixo, ele comenta que esse rapaz está se mostrando cada vez mais interessante. Mas, ainda que se qualifique, terá que enfrentar muitos outros perigos, mas, se ele continuar sensitivo desse jeito e passar do resto, ainda será possível ver vários eventos interessantes surgindo à medida que esse tutorial prosseguir. Voltando ao bloco A, o sistema avisa que Jung-Woo chegou ao destino final, e, ao fim dessa caminhada, ele tem 20 de força, 33 de agilidade, 30 de vitalidade e 21 de MP. Frente a uma porta, ele comenta que seus outros status avançaram bastante, com exceção de seu MP, mas, ainda assim, se aprimorar tanto em um dia com certeza era muito benéfico. E, ao analisar melhor as coisas, ele percebe algo incrível, pois, à medida que os números na tela subiam, seu corpo gradativamente se enchia de poder, e ele podia sentir claramente que sua força física, agilidade, resistência e poder destrutivo estavam aumentando também. Sem perder mais tempo, ele então segue caminho abrindo a grande porta à sua frente, e, assim que põe os pés do lado de dentro, uma mensagem do sistema aparece, dizendo que o tratamento dos ferimentos foi iniciado. Em questão de segundos, um brilho dourado começa a envolver todo o seu corpo. Seguindo o caminho, ele percebe que esse é um lugar para os jogadores descansarem, e, meio aliviado, ele percebe que finalmente vai ter um tempinho para descansar. Porém, aos poucos, ele perde totalmente a consciência e desmaia, caindo no chão. Horas mais tarde, ele, com os olhos ainda meio pesados, se pergunta se acabou dormindo, quando,
De repente, um estranho de manto branco se aproxima, com as mãos para cima, dizendo para Yong-woo adivinhar quem é. No susto, ele imediatamente dá um passo para trás, se afastando do estranho encapuzado. Assustado, ele se perguntava como esse cara se aproximou dele sem que o percebesse, pois ele tinha certeza de que a habilidade de sentidos aguçados ainda estava ativa, o que fazia ele se perguntar como não percebeu esse cara, mesmo ele estando tão perto assim. Mas, recobrando o juízo, ele pensa que pode ser aquilo, e pergunta se esse cara de capuz é um mercador misterioso. O mercador diz que é um alívio que Yong-woo saiba quem ele é, e se apresenta como um mercador que estava de passagem. Vendo isso, Yong-woo percebe que estava certo. Esses caras são mercadores viajantes que aparecem no ponto final para suprir as necessidades dos jogadores em troca de um pagamento, e os artigos vendidos vão de comida, poções, livros de habilidades e até mesmo artefatos raros que existem nesse mundo. O mercador pergunta se, depois de chegar tão longe, havia alguma coisa que o jogador precisava, e informa que é um mercador que vende de tudo que há nesse mundo, e, se estiver precisando de algo em específico, pode sempre vir até ele. Yong-woo é levado na conversa do mercador e acaba dando uma olhadinha nos produtos oferecidos. Dentre os itens, estavam veneno de górgona, chifre de bode dourado e o olho esquerdo de Tiamat. Yong-woo percebe que cada um desses itens é extremamente raro, e não tinha a menor hipótese de um jogador no tutorial conseguir comprá-los. Entretanto, Yong-woo reconhece que ainda não está no nível de depender de artefatos ou habilidades, e, por ora, vai ficar apenas no treino do seu corpo. Olhando mais alguns artigos, ele finalmente encontra o item que estava à procura. O item em questão é um ticket de reset, com um efeito incrível de voltar o usuário a um local desejado. Yong-woo pergunta como pode pagar por esses itens, e o mercador explica que aqui no tutorial ele apenas aceita pontos de estatísticas, e era apenas preciso pagar a quantidade certa, e ressalta que ele tem apenas os preços mais justos. Porém, Yong-woo percebe que a inflação aqui está igual à do Brasil, cobrando incríveis 2 pontos de força por uma única garrafa de água, e percebe que isso daqui nada mais é que um roubo de pontos. Sem outra escolha, Yong-woo diz que tem algo que ele gostaria de comprar, e o mercador pergunta qual seria o item, e Yong-woo diz que, oferecendo todos os pontos de status que conseguiu nesse bloco, ele quer comprar tudo em tickets de reiniciar o bloco A. O mercador pergunta se ele estava mesmo falando do ticket de reset, e Yong-woo confirma. O mercador comenta que ele é o primeiro jogador que pede por esse item, pois normalmente as pessoas buscam itens que possam ajudá-las a completar os próximos blocos. Então, eles nunca procuram por algo que vá fazê-los passar pelo mesmo lugar várias vezes. Mas Yong-woo diz que tem uma coisa que ele precisava fazer, e o mercador entende o pedido e pensa que esse novo jogador é realmente interessante. Ele pensa que o uso do ticket é simples. A pessoa o rasga no lugar em que estava e volta para a zona inicial do bloco. Com a venda feita, o mercador se vai e deseja que seu próximo encontro seja breve. Depois do mercador desaparecer, um aviso do sistema diz que os pontos de status adquiridos no bloco A foram retirados como pagamento, e Yong-woo percebe uma fumaça branca saindo de seu corpo e sente como se sua força estivesse sumindo aos poucos. Depois do pagamento ser retirado, ele recebe em mãos 10 tickets de reset, e, sem perder tempo, já vai rasgando o primeiro deles. Logo em seguida, um brilho intenso é emitido do ticket, e mais uma vez Yong-woo se encontra na entrada para o tutorial, com o sistema avisando que o tutorial irá começar. E com o anúncio do sistema, Yong-woo parte a toda velocidade, pensando que vai acumular o máximo de pontos possível. Ele então começa mais uma vez sua caminhada até o fim do corredor, e, como já sabia a trajetória das flechas por ter feito isso da última vez, ele consegue passar pelas armadilhas facilmente. Enquanto corre para o final desse bloco, ele pensa que essa será sua última vez fazendo essa parte do tutorial. Ele observa que, à medida que passava pelo tutorial, seus sentidos se tornavam cada vez mais aguçados, além de que agora a sinestesia desse bloco estava completamente gravada em sua mente. Nesse meio tempo, ele também percebeu que sua proficiência com a visão dracônica ajudou muito, já que ele pode usar parcialmente a visão do antigo dragão Calatus. Ele comenta que, ao usar essa habilidade pela primeira vez, ficou impressionado com a nova perspectiva que estava vendo.
A habilidade da visão dracônica livrou todas as cores no seu campo de visão, e tudo o que se dava para ver era um fundo branco repleto de linhas pretas. As linhas pretas eram o que compunham os corpos físicos, ou seja, a forma das coisas, e esse fenômeno foi batizado por seu irmão como Geol. Alguns minutos mais tarde, ele finalmente chega ao final do corredor, completando mais uma vez. Conferindo os seus tempos, ele percebe que dessa vez demorou cerca de 4 horas, em vista da primeira tentativa que foram 34 horas para terminar. Sendo esse um grande avanço. Vendo as estatísticas, ele percebe que cresceram um pouquinho e pensa que, com status assim, ele não precisa se preocupar em ser destruído pelos outros participantes. Ele até deduz que a maioria dos jogadores provavelmente está a caminho do bloco E, e, se demorar demais, vai ser impossível alcançá-los, e de agora para frente a competição começa de verdade. Dito isso, Young-Woo segue em frente, abrindo outra porta, e o sistema anuncia que ele acaba de adentrar o salão do boss do bloco A. Vendo o caminho à sua frente, Young-Woo pensa que vai se apressar em concluir logo o bloco A e o bloco B, e, com isso dito, ele parte a toda velocidade em direção ao novo corredor da sala do boss. A primeira coisa que vem na sua direção são flechas flamejantes, que são refletidas com a maior facilidade. Ele diz que isso está se mostrando muito mais fácil do que imaginava, e, com isso, sua força aumenta em 1. Mais uma salva de flechas flamejantes aparece, e Young-Woo pensa que não vai diminuir o seu ritmo. Porém, por estar pensativo demais, nem percebe o que aconteceu abaixo dos seus pés, e literalmente o chão se abre sobre seus pés, o levando a cair para um fosso. Depois da plataforma ceder, um fosso cheio de espinhos metálicos aparece, e Young-Woo vê que, se tivesse caído ali, seria uma morte certa. Sabendo disso, ele então começa a girar seu corpo em pleno ar. Depois de praticamente ignorar as leis da física, Young-Woo cai na beirada do fosso e tem sua agilidade aumentada em 1. Porém, ele não tem um momento de descanso, pois outra comporta se abre no teto da sala, e dela um enorme pilar de fogo cai sobre a passagem bem à frente de Young-Woo. Vendo isso com um olhar de desdém, Young-Woo se prepara para dar um corte, e, com seu golpe, ele literalmente cria um vácuo que dispersa as chamas à sua frente. Ele então se apressa em passar pelo caminho sem fogo, e o sistema avisa que, devido à natureza de sangue frio, Young-Woo desenvolveu uma certa resistência a queimaduras, além de que agora seus sentidos aguçados estavam em 15,6% de proficiência. Saindo do caminho de fogo, ele já é imediatamente recebido com outra armadilha, dessa vez uma bem clássica com um enorme pêndulo em forma de martelo, e, por desviar dessa armadilha, ele recebe outro ponto de agilidade. Ele então continua seguindo seu caminho, e pelo percurso recebe mais um ponto de vitalidade, além da proficiência em sentidos aguçados ter atingido 16,9%. Voltamos com ele dessa vez em uma luta corpo a corpo, levando um baita soco no abdômen. Depois dessa lapada seca, ele foi forçado a recuar alguns metros para trás. Observando bem seu adversário atual, ele percebe que essa coisa também estava nas anotações de seu irmão. Essa coisa é um manequim de cobre, um item com capacidade de copiar os movimentos e ações dos jogadores com perfeição, também conseguindo atacar por conta própria em uma certa área. Nas memórias do seu irmão, ele tinha descoberto que essas coisas conseguem replicar as habilidades dos jogadores e as usar com ainda mais força contra eles, e, caso consiga derrotá-los, então o caminho para o salão do boss estará livre. O problema aqui é fazer isso, pois, se não conseguir derrotá-los, vai ser como se tivesse uma bola de ferro presa à sua perna. E, para derrotar essas coisas, existem duas maneiras. A primeira seria destruir a cabeça dos bonecos, já o outro método seria empalá-los. Sabendo disso, Young-Woo começa a usar seus olhos de dragão. Nesse momento, sua perspectiva muda e as cores do ambiente à sua volta desaparecem. Sem as cores, era possível ver uma massa escura no peito do manequim, e Young-Woo percebe que aquele era o ponto fraco. Porém, o manequim mais uma vez vem para cima devido à aproximação de Young-Woo. Enquanto ele estava prestes a ser acertado, uma outra pessoa grita dizendo que essa coisa se move através de sensores, e pede que Young-Woo os encontre e os destrua.
Com a informação recebida, Young-woo imediatamente percebe algo que não tinha notado antes e percebe que essa voz deve ser a pessoa que ele sentiu mais cedo com sua percepção aumentada. Porém, o conselho não adiantou muito, já que Young-woo tinha total ciência de que esses manequins se moviam através de sensores, e, num movimento rápido, ele acerta o peito do manequim bem em seu ponto fraco e, logo em seguida, se afasta. E isso tudo com razão, já que o manequim explodiu logo após. A pessoa misteriosa se mostra enquanto a poeira da explosão baixava, e, incrédulo, ele dizia, espantado, que isso era impossível. Young-woo imediatamente se vira na direção do indivíduo misterioso com um olhar de quem está pronto para encerrar a situação na porrada. Caminhando na direção desse garoto, Young-woo pensa que, mesmo com sua visão dracônica, mal conseguiu descobrir que os manequins de bronze se moviam com a ajuda de sensores. Isso provavelmente é algo que jogadores normais nem mesmo desconfiam. Mas a pergunta aqui é como esse garoto afeminado conseguiu descobrir isso. O moleque afrontoso pergunta o que o mascarado planejava fazer com ele, e Young-woo percebe que esse cara parece fraco demais. Young-woo então pergunta o que o garoto queria dizer com fazer com ele. O garoto explica que queria saber de suas intenções, mas Young-woo fala que não tem nenhuma e aproveita para perguntar como ele sabia daquilo. O garoto, confuso, se pergunta do que ele estava falando, e Young-woo explica que estava falando dos sensores nos bonecos. Ele queria saber como descobriu, e o garoto fica meio relutante em responder, mas acaba contando que apenas viu os fios de mana que ficam em volta do boneco. Young-woo percebe que era como ele imaginava, esse moleque consegue enxergar mana, o que significa que ele tem uma afinidade extremamente alta mesmo dentre aqueles que conseguem controlar mana. Young-woo então diz que estava mais interessado em como esse garoto consegue controlar sua mana, pois talvez ele possa ensiná-lo como fazer isso. Ele pensa que, se conseguir aprender essa técnica, vai ser de grande ajuda quando tiver que aprender a controlar a mana. O garoto pergunta como assim, mas Young-woo diz que não quer nada de graça. Olhando para o corredor, Young-woo pensa que esse cara já deve estar preso aqui por um bom tempo e oferece sua ajuda para tirá-lo daqui, e pergunta se ele acha que esse acordo não é vantajoso. Depois de ouvir a proposta, o moleque fica completamente boquiaberto, e Young-woo pensa que essa reação seria um não. Mas o garoto fala que não era isso e pede para o mascarado esperar. Ele pergunta se o que ele estava dizendo era verdade, se ele realmente não conseguia controlar a mana. E Young-woo comenta que não tem necessidade alguma de mentir. Apontando para o boneco, o garoto diz que isso não fazia sentido, pois não havia como alguém que nem controla a mana conseguir deixar um fantoche de cobre nesse estado. Young-woo pensa que normalmente não importa quantas habilidades se use contra o boneco ou mesmo ataques físicos, isso não causaria o menor arranhão no manequim de cobre. Porém, esse cara bem na sua frente, que nem consegue usar mana, obliterou uma dessas coisas usando apenas alguns golpes. Olhando para Young-woo, ele se perguntava internamente que diabos é esse mascarado. Meio relutante, o garoto concorda em ajudar Young-woo e se apresenta como Yoo, que já pergunta em que pode ajudar. Young-woo então diz que vai primeiro abrir caminho e pede para ele ficar atrás, e o Yoo apenas aceita. Porém, enquanto andava rumo ao corredor, Young-woo se vira na direção dele subitamente e pergunta o motivo de Yoo estar escondendo sua verdadeira aparência. Com a ajuda da visão dracônica, Young-woo vê que essa aparência dele agora é apenas um disfarce. Vendo as coisas de um outro ângulo, Young-woo vê que Yoo na verdade se parece mais com uma criança de 10 anos. Tanto por dentro quanto por fora ele era um baixinho, e pergunta se ele por acaso não é uma pessoa normal. Se aproximando do pirralho, Young-woo manda que ele faça questão de usar os honoríficos, pois não queria dizer que ele iria tolerar esse tipo de atitude. O pequeno apenas concorda. Momentos mais tarde, Young-woo estava novamente em batalha contra mais um manequim de cobre, e como já vimos antes, ele sempre ataca os pontos fracos, fazendo com que eles explodam. Já em outra luta, ele continua com sua faca em mãos, dá um salto, caindo em direção a outro manequim de cobre que já leva uma baita estocada no peito. Enquanto as criaturas eram literalmente obliteradas sem a chance de revidar, o pequeno Yoo assistia tudo muito surpreso. Young-woo então fala que estão quase no bloco B e pergunta se Yoo não vai falar nada agora. Yoo conta que não sabe o que o mascarado vai achar disso,
mas ele já nasceu com a capacidade de ver mana. Young-woo fica surpreso com isso, perguntando se isso talvez fosse uma habilidade de linhagem sanguínea, e Yeol fala que é algo parecido. Young-woo pensa que não existem muitos casos como esse no mundo, porém isso acontece de vez em quando em mundos diferentes. Dentre os genes, podem às vezes haver alguns que manifestam um tipo de habilidade sobrenatural que foi conseguida de alguma maneira, e esses traços são passados de geração em geração através da linhagem de sangue. Resumindo, em um momento específico, um indivíduo da linhagem pode, em determinado momento, conseguir algo grandioso de sua linhagem, para então, no futuro, passar isso para seus descendentes. Yeol é um desses raros casos. Yeol explica que a habilidade que herdou de sua linhagem sanguínea o permite ver, sentir e até mesmo tocar a mana. É como se tivesse uma afinidade natural com a mana. Ele explica que foi assim que descobriu os sensores nos manequins, e, logo depois de ouvir isso, Young-woo percebe que esse garoto era como seu irmão. A natureza que seu irmão tinha era a adaptação perfeita. Sendo compatível com tudo, ele logo era compatível com a mana, e, ao invés de passar pela dificuldade que as pessoas de seu mundo normalmente têm, ele não sentiu qualquer desconforto usando a mana. Na verdade, era mais como se ele tivesse recuperado algo que há muito tempo foi perdido, sendo capaz de controlar a mana como um especialista. Young-woo agora sabia disso, pois os companheiros de seu irmão disseram isso nas notas, surpresos com o que ele podia fazer. E essa habilidade foi o que fez o antigo dragão Calatuz escolhê-lo. Tudo graças a essa característica, já que, graças a ela, seu irmão poderia se comunicar com tudo, então seria possível herdar as habilidades do dragão, algo que as pessoas normalmente não seriam capazes. Yeol explica que há pessoas que podem ser consideradas gênios, mas ele não se adequa a esse título. Normalmente se vê a mana como um rio, já a magia como a água de pequenos cumes ou um reservatório que corre por pequenos rios. Young-woo pondera o que acabou de ouvir sobre um reservatório, quando uma tela de sistema aparece. Nela, anuncia que ele terminou o bloco A como jogador solo, conquistando algo que muitos achariam impossível e, por isso, o jogador receberá karma extra, recebendo assim 500 de karma. As outras recompensas chegam, dando mais 300 de karma, somando um total de 800. Young-woo pensa que isso é bem importante na torre. Os administradores usam isso como base para o jogo, sendo uma recompensa entregue aos jogadores para ser usada como moeda aqui no obelisco. Ele pensa que, para todos os jogadores aqui, juntar karma deve ser o ponto principal, e se surpreende que tenha ganhado tantos pontos apenas por terminar o primeiro bloco. Ele comenta que, caso alguém descobrisse, eles nem acreditariam em tal feito. Mas isso ainda não era o suficiente, era necessário acumular o máximo possível. Com a porta sendo aberta, o sistema anuncia a chegada ao bloco B chegando do lado de dentro, dava para ver um enorme salão com centenas de pessoas reunidas. Para todos os cantos que se olhava, dava para ver pessoas se preparando para continuar e aqueles que estavam próximos de bater as botas. Passando pela multidão, a primeira coisa que Young-woo recebe é um olhar de medo e julgamento das pessoas que se perguntavam por que ele usava uma máscara. Após alguns passos, Young-woo pergunta se Yeol não iria vir. Depois de entrar no salão, ele olha para suas mãos e pensa que finalmente conseguiu passar daquele lugar. Ele olha para o lado e rapidamente percebe algo familiar que chama sua atenção. Era um grupo de 4 pessoas próximas à porta que o encaravam de volta, e logo em seguida desviam o olhar ao perceber que foi ele que acabou de entrar pela porta. Vendo a atitude desses caras, Yeol parece não estar nem um pouco feliz em vê-los de novo. Young-woo pergunta se esses caras eram do grupo de Yeol, e ele enfatiza que eram, mas agora não tem mais nada a ver com ele. Yeol pergunta onde tinha parado. Young-woo diz que ele estava falando algo sobre um rio de mana ou algo do tipo. Mais tarde, Young-woo recebia sua aula e então pensava que, surpreendentemente, esse garoto sabia muito sobre mana. As ideias foram difíceis de entender como sempre, mas essas aulas serviram para formar um conceito inicial do que é mana e magia. Young-woo então diz que agora já tem a ideia inicial do que é a mana e pergunta a Yeol um jeito mais simples de controlá-la. Yeol responde que isso é meio complicado, pois, desde sempre, ele foi capaz de usar a mana, então seria difícil explicar como se faz.
Young-woo entende o que ele quer dizer e, se for isso, então não havia o que fazer sobre. Young-woo pergunta se, depois de esperar o término do tutorial, ele vai sair lá para fora, e Yeol confirma dizendo um sim. Young-woo fala que, se é assim, eles se separam aqui. Ele então se dirige a outra direção enquanto se despede de Yeol rapidamente. Porém, assim que Young-woo sai de perto, os antigos integrantes do grupo de Yeol se aproximam dele, e, como se nada tivesse acontecido entre eles, os caras chegam o cumprimentando amigavelmente. Depois desse breve reencontro, somos levados ao que parecem ser memórias de uns dias atrás. Naquele dia, um homem desconhecido chegou para eles amigavelmente, dizendo que adorava olhar nos rostos deles, pois pessoas como eles continuam a fazer grandes coisas ao se esforçarem. O cara com lábia de baiano se apresenta como Build, um executivo da Aranda. Ele avisa que, se eles estiverem interessados em continuar seguindo em frente, ele os estaria esperando no bloco B. Empolgados com a notícia, os caras mal se aguentavam de emoção, pois alguém da Aranda veio até eles. Um gordinho pergunta se a Aranda a que ele estava se referindo eram os caras que atualmente dominam a área do tutorial. Depois daquilo, eles seguiram seu caminho para passar o bloco A. Porém, ao se deparar com os fantoches de cobre, eles não tiveram chance, pois nem mesmo podiam arranhá-los. O loirinho, que parecia ser o líder, via que o grupo estava em apuros e que, caso as coisas continuassem assim, pois eles podiam esquecer essa coisa de terminar o tutorial. Eles nem mesmo sairiam dali com vida. Nesse momento, ele para olhar em volta e ver o que pode fazer para sair dessa. Olhando para sua esquerda, ele percebe o pequeno Yeol que estava para trás do grupo. Imediatamente, ele pensa que a habilidade do Yeol só serve para analisar o fluxo de mana, e não é de muita ajuda, já que estava sempre na retaguarda. Vendo por esse ângulo, já dá para imaginar o que estava por vir. Yeol é pego pelo colarinho e de repente pergunta o que diabos ele estava fazendo. Porém, o loiro nem dá uma resposta e joga o jogador na direção dos fantoches de cobre, enquanto grita para os outros correrem. Sendo deixado para trás dessa maneira, Yeol gritava perguntando como eles podiam fazer algo desse jeito. Voltando ao salão de espera, Yeol estava relembrando essas memórias e pensando que até o salão de espera do bloco A ele achava que tinha encontrado companheiros decentes, mas parece que esse não era o caso. Ele pergunta o que eles queriam dessa vez, perguntando se ainda tinham algo para conversar. O loirinho já ia perguntar como ele ainda estava vivo, porém Yeol o corta e diz que isso não era da conta dele. Já sem paciência, ele diz que não quer saber o que eles têm a dizer e manda eles irem embora, pois todos eles provavelmente se sentiam desconfortáveis ao vê-lo ali. Ele diz que também não está nem um pouco feliz em ver a cara nojenta deles de novo. Encerrando o assunto, Yeol diz que eles vão fingir que não se conhecem até o final do tutorial. Porém, antes de sair, o loirinho se curva, pedindo desculpas pelo que fez a Yeol, e diz que fará de tudo para que Yeol o perdoe pelo que aconteceu antes. Yeol se perguntava que bobagem era essa, mas o loiro pede que, em troca, ele mantenha em segredo o que aconteceu antes. Suando frio, o loiro continua insistindo, tentando achar as palavras certas, mas no fim acaba implorando para que Yeol não espalhe para os outros o que aconteceu entre eles. Seguindo as atitudes do loiro, os outros integrantes também se curvam, pedindo que Yeol não fale nada. Mas, irritado depois de ouvir tanta baboseira, ele apenas se vira sem dar qualquer satisfação. Voltando para o loiro, ele pensava que isso não podia acabar dessa maneira, pois já tinha falado para o Build que Yeol tinha se sacrificado, ou melhor dizendo, foi sacrificado. O medo dele era que Yeol, em algum momento, abrisse o bico e dissesse a verdade, pois assim ele acabaria perdendo a posição que ganhou dentro da Aranda. Sem mais escolha, o loirinho não queria deixar pontas soltas e deu o sinal para o pessoal. Todo mal encarado, ele se vira na direção de Yeol, pensando que, da primeira vez, foi difícil deixá-lo para trás, mas a segunda vez não vai ser. Ele percebe que ainda estão na área mais isolada da sala de espera e ninguém parecia estar olhando. Era hora de fazer isso antes que alguém percebesse. Indo com a mão na direção da espada, o loiro pensa que o Build nem sabe como é a cara do Yeol. Para resolver esse mal-entendido, ele apenas tinha que dizer que ele teve problemas na sala do boss. Porém,
Antes mesmo do loiro sacar a espada, Young-woo aparece em suas costas, dizendo que no tutorial Aranda é um grupo que está diretamente associado à Ilha da Flor Azul, e muitos dizem que os novatos são selecionados de lá. No entanto, as pessoas da Ilha da Flor Azul aparentemente são bem sensitivas, e dizem que elas se sentem desconfortáveis com pessoas que têm um passado obscuro, e o chama de merda por não conseguir fazer nem o que Yool é capaz. O loirinho já ia se virando para perguntar quem ele era. Porém, nesse curto espaço de tempo em que ele começou a se virar, um corte foi feito em seu braço. No instante seguinte, sua mão se desconectou imediatamente, e o loiro agonizava de dor com o braço cortado. Yool se virava curioso com a gritaria. O loiro gritava incessantemente por seu braço decepado, enquanto os outros se preparavam, sacando suas armas. Young-woo pensava que, se as coisas fossem do seu jeito, ele iria pacificamente para o bloco B. Porém, depois de saber que Yool foi traído por seus colegas de equipe, isso o deixou irritado. No fim, ele teve que fazer alguma coisa, mas ele pensa por um segundo e percebe que na verdade fez isso porque enxergou outra pessoa em Yool, seu irmão mais novo, que não teve outra escolha além de ser apunhalado nas costas por seus próprios companheiros. Os caras do grupo do loiro estavam se perguntando quando foi que esse maluco de máscara apareceu, pois ninguém nem mesmo notou se aproximando. Mas olhando mais atentamente eles tinham certeza de que estão lidando com um verdadeiro profissional em assassinato aqui. Young-woo diz, com um tom sério, que, se eles têm coragem de apunhalar alguém pelas costas, pelo menos deveriam estar preparados para perder um pedacinho deles. Ouvindo isso, o loirinho fica puto e pergunta como esse maluco mascarado se atrevia a fazer isso com sua mão. Sacando a espada com a outra mão, ele parte para cima de Young-woo, dizendo que vai matá-lo. Mas o corte não surte qualquer efeito, pois Young-woo desviou facilmente, num instante, já catou a mão do loiro safado. Num rápido movimento, Young-woo torce o braço do loiro para trás, como se quebrasse um galho de árvore, ocasionando mais gritos de dor. Young-woo diz que, se ele continuar com suas tentativas inúteis, ele pode dar adeus para as suas pernas também. Os outros integrantes perguntam o que Young-woo estava fazendo, se não tinha nada a ver com Yool, mas Young-woo diz que eles estavam fazendo o que bem queriam, e nada o impedia de fazer o mesmo. Uma resposta que os pega de surpresa. Sendo um pouco mais autoritário, Young-woo manda que eles larguem as armas. Eles se entreolham sem saber o que fazer. Young-woo dá mais um aviso enquanto puxa o braço do loiro, mandando eles largarem as armas. O loiro, agonizando, grita, mandando eles soltarem logo as malditas armas. Sem muitas escolhas, todos eles largam as armas voluntariamente no chão e pedem que agora o mascarado solte o loirinho, que na verdade se chama Cain. Porém, com um sorriso malicioso por baixo da máscara, Young-woo os chama de idiotas. Com isso, ele joga o loiro no chão enquanto pisa no braço dele, fazendo um som alto de ossos se quebrando, acompanhado pelos gritos de dor do loirinho. Com o choque excessivo, o motor do cara simplesmente para de funcionar e ele apaga. O cara do cabelo de cuia já ia dizendo que esse não era o acordo, mas nem deu tempo de terminar a frase quando, em instantes, levou um soco bem na cara. Aqui descobrimos que, além de cosplayer, nosso protagonista também é dentista, porque depois dessa lapada, esse cara com certeza perdeu alguns dentes. O resto do pessoal já se vira irritado na direção de Young-woo, por ele ter batido num deles e quase ter matado o outro. Numa tentativa de se defenderem coletivamente, eles partem na direção de Young-woo para um ataque combinado. Young-woo aceita o desafio e parte para cima desses idiotas fracassados com tudo o que tem. Por causa de seus status anormalmente altos, ele avança rapidamente entre os dois e os corta com facilidade, fazendo os dois idiotas caírem no chão, agonizando de dor por terem as patinhas cortadas. Mas eles se enganam se pensam que isso acabou, pois Young-woo estava voltando para mais. Com os punhos fechados, ele acerta um baita golpe na cara do gordo e do cabeça de cuia, desligando o motor de mais dois e pondo-os para dormir com o espuma escorrendo da boca. O pequeno Yool nem mesmo acreditava no que tinha acabado de acontecer em tão pouco tempo. Olhando para Young-woo, ele já imaginava que ele fosse forte, mas nunca imaginou que fosse tão forte assim. Se aproximando de Yool, Young-woo fala que ele estava babando, e o pirralho rapidamente limpa a boca.
Antes de sair, Young-woo pede que Yeol tenha uma boa vida, e de agora em diante tome mais cuidado com as pessoas à sua volta. Depois desse breve conselho, ele vai embora sem mais nem menos, deixando Yeol todo confuso. Depois de gaguejar um pouco, ele finalmente consegue agradecer a Young-woo e diz que com certeza vai se tornar alguém como ele um dia. Mas é aí que Young-woo se vira, dizendo para Yeol visitar o Jardim Florido em Preja, o que o deixa confuso. Young-woo explica que ir lá será muito útil para ele e novamente toma seu caminho, indo em direção ao próximo bloco e deixando o pequeno Yeol para trás, pensativo no que Young-woo disse sobre o Jardim Florido em Preja. Ele fala que com certeza vai até lá. Chegando em uma outra área do salão de espera, podemos ver uns moribundos e mais ao fundo um cara ruivo. O cara ruivo quebra o silêncio perguntando a outra pessoa se ele tinha visto isso. Com toda a delicadeza do mundo, ele dá uns chutes no seu companheiro para acordá-lo. Meio sonolento, um garoto ou garota de cabelos verdes acorda de seu soninho da beleza, perguntando o que o ruivo queria dessa vez e questionando se nem pode mais dormir em paz por aqui. O ruivo pergunta se ele ouviu o que aconteceu ainda há pouco, e o verdinho pergunta do que ele estava falando. O ruivo fala que era só ver aqueles caras que estavam se achando mais cedo por terem entrado na aranda. Eles foram amassados dessa vez. O verdinho fala que já esperava que isso acontecesse, já que eles estavam se achando sem mais nem menos. Ele já esperava que um dia eles iriam arrumar problemas com alguém mais forte que eles, porém não imaginava que isso viria tão cedo. Mas não era nada que chamasse atenção. O ruivo pergunta se ele acharia a mesma coisa se soubesse que aquele grupo foi derrotado por uma única pessoa, uma verdadeira surpresa pro verdinho. O ruivo fala que era isso mesmo, e além disso esse cara era alguém que tinha acabado de chegar do bloco A, além de também parecer ser um jogador solo. O verdinho se surpreende, pois era incrível alguém que começou mais tarde ser forte assim. Porém, ele pensa em algo, pois essa pessoa derrotou algumas pessoas da Aranda, o que provavelmente significa que aqueles caras de azul e branco certamente não vão ficar parados. Mas o ruivo fala que não deve ter problema, já que aqueles fracassados eram apenas candidatos. Mas agora ele fica mais sério e diz que estava pensando em continuarem o tutorial junto daquele cara, pois ele ser um jogador solo significa que não tem afiliação com ninguém, ou seja, não tem ninguém com ele. O verdinho fica pensativo sobre isso, pois caso se juntem a ele, com certeza teriam que enfrentar aqueles caras de azul e branco. Mas o ruivo pergunta quando foi que ele começou a ter medo de coisas como essa, e rindo o verdinho concorda. Mas antes o ruivo pergunta se ele vai mesmo querer vir junto com ele. O verdinho fala que esse é um hobby muito estranho de se ter, mas o ruivo não liga e pergunta de novo se ele vai vir ou não. O verdinho, sorridente, se levanta dizendo que gostou mais dessa ideia do que ele. Enquanto isso, em outro lugar, vemos o anúncio do sistema de que os testes do bloco B começarão agora. Nesse bloco, existem 4 portas, e para prosseguir, é necessário escolher uma e derrotar os monstros dentro. Young-woo sabe que as passagens nesse andar são mais difíceis dependendo de quão à direita elas estão. Na vez do seu irmão mais novo, ele escolheu a porta azul. Em parte, ele decidiu escolher a porta mais fácil por causa de seus companheiros, já que o bloco A se mostrou muito difícil para eles. Entretanto, depois de muito tempo ter se passado, seu irmão descobriu o segredo do tutorial e se arrependeu imediatamente da decisão que tomou. Isso porque, no bloco B, os itens que se pode conseguir variam dependendo da cor da porta que é escolhida. Nesse caso, Young-woo decide ir pela porta preta, que é a mais difícil. O motivo por escolher esse caminho é para conseguir um item escondido lá, a adaga vampírica de Batory. Com o caminho decidido, ele então abre a porta e o sistema anuncia que ele acaba de adentrar o caminho negro. A missão aqui aparentemente era simples, pois o sistema apenas pediu que ele atravessasse o poço e chegasse ao outro lado. Porém, uma missão do caminho mais difícil não seria só isso. Na realidade, esse é o Poço de Jeon-Sou, um poço criado depois que o gigante Mimireu derramou um pouco da água que estava carregando, criando um poço inabitável para seres vivos. Decidido a fazer o teste, Young-woo chuta uma pedra que estava próxima a ele dentro do poço, e em questão de segundos dentro da água, a pedra se esfarela como se fosse feita de areia. Vendo essa reação, Young-woo diz que essa água não é normal.
A densidade e a pressão dessa água nem se comparam com a da água normal, e uma pessoa comum seria facilmente esmagada após alguns segundos nessa água. Sem conseguir ver uma saída desse lugar pela água, Young-woo usa seus olhos dracônicos, e após afastar as cores de sua visão, ele percebe um pequeno aglomerado escuro na parede. Com um simples toque, ele acaba descobrindo uma passagem secreta na parede, e, nas palavras de uma velha bruxa, ele diz, e lá vamos nós. O sistema anuncia que ele descobriu o Salão de Fogo e do Gelo. Por essa descoberta inusitada, ele recebe 300 pontos de karma e o sistema indica que Young-woo agora estava em uma dungeon. Depois de descer pelas escadas até a área inferior da dungeon, ele vê algo, um musgo branco, um musgo encontrado em cavernas, contendo o espírito da lua. Pessoas desavisadas que o comerem podem contrair uma infecção intestinal, além de não possuir um gosto bom. Young-woo pensa que, mesmo que o caminho negro seja mais difícil, ainda assim existem muitas maneiras de lidar com as dificuldades daqui, e uma delas é usando esse musgo branco. O musgo branco é uma droga milagrosa, ou como muitos o chamam, o suco. Possui o espírito da lua, por isso dizem que muitos animais consideram isso como uma fonte reserva de comida. Entretanto, esse musgo não é compatível com a dieta alimentar humana, e as pessoas que o comerem não vão conseguir extrair a energia durante a digestão, ou em casos piores, o corpo pode rejeitar totalmente o musgo, gerando uma intoxicação alimentar severa. Por isso, as pessoas que descobrem esse lugar normalmente evitam o musgo branco. Porém, uma das coisas que seu irmão descobriu enquanto estava subindo a torre foi que o jeito de ingerir esse musgo branco é usando-o como um ingrediente. Já o método para isso está ligado às criaturas como insetos e animais que consideram o musgo como uma fonte de alimentação. Esses monstros evoluíram de uma maneira que os permite emitir naturalmente calor de seus corpos, possibilitando a extração da energia da lua. Esse tipo de emissão de calor se origina do coração, espalhando o atributo de fogo. Pensando pelo outro lado, o musgo branco sozinho tem propriedades que se aproximam das do gelo, que seriam atributos da água. Resumindo, ele precisa do coração e do musgo, assim ambos os elementos podem trabalhar em equilíbrio, criando a droga milagrosa que pode fortalecer os músculos e ossos. Com isso em mente, Young-woo pondera que o corpo humano é muito frágil, pode ficar doente facilmente, quebrado ou mesmo cortado. Entretanto, uma estrutura forte e músculos firmes podem ajudar com isso, e existe uma maneira de transformar seu corpo, deixando-o mais fácil para lutar. Enquanto saca uma de suas facas, ele pensa que para fazer isso vai precisar de algo. Em um rápido movimento, arremessa a faca na direção do som que vinha de trás dele e pensa que precisa de musgo branco e do coração do animal certo, e esse provavelmente é essa centopeia gigante. O bicho colossal que acabou de receber uma facada no bucho é uma centopeia vermelha, uma criatura que depende de musgo branco como alimento estável. Apesar de ter os olhos atrofiados pelo fato de viver em uma caverna marinha, seus outros sentidos são muito elevados. Também prefere comer carne ao invés do musgo rotineiro. O sistema, como sempre dizendo o óbvio, anuncia a aparição de um monstro do tipo fogo. Com isso, uma missão secreta é ativada, e em sua descrição diz que no Salão de Fogo e Gelo existem monstros peculiares que dependem de musgo branco como um alimento estável, e caso essas criaturas saiam do andar, isso pode gerar um desequilíbrio do ecossistema, fazendo o objetivo da missão ser matar a maior quantidade de monstros possível. E a minhoca de 100 pernas nem perde a oportunidade de mastigar uma carne e já parte para cima de Young-woo com tudo. Porém, não consegue nada além de um baita galo na cabeça depois de acertar a parede. No impulso, Young-woo até tenta acertar outro golpe usando sua faca na centopeia, mas de nada adiantou. Isso fez Young-woo pensar que a carapaça dessa criatura é mais resistente do que ele imaginava. Mas, ainda assim, ele lembra que, mesmo que tenha sido por sorte, sua faca perfurou a criatura antes, mas ainda assim não foi fundo o suficiente, e seria irracional tentar arrancar o coração. Sem uma maneira de descobrir quanta estamina a centopeia tem, além de nem mesmo saber até onde esse túnel se estende, e precisando finalizar essa dungeon em um curto período de tempo, sem perder mais tempo ele já vai ativando os olhos de dragão para agilizar o trabalho. Assim como esperado, após as cores serem afastadas da visão, Young-woo podia ver o ponto fraco.
A centopeia malandra já sobe para o teto novamente para preparar um novo ataque, enquanto Young-Woo estava parado pensando que precisa atacar no momento certo. A centopeia parte para uma nova investida, mas Young-Woo permanece firme em sua posição. Com muita calma, após desviar do golpe, ele procura o ponto fraco que viu antes e, num rápido movimento, desfere um ataque bem na direção do ponto fraco. Porém, ele tem outra surpresa ao acertar as costas da criatura, pois parecia que havia uma carapaça interior. Por seu descuido após um ataque fracassado, Young-Woo nem percebeu a centopeia revidar, mas graças a seus reflexos absurdos ainda pôde defender a rabada da centopeia. Porém, mesmo que tenha defendido, ainda não era possível se defender totalmente, e por fim foi arremessado contra a parede. Devido à força do golpe, ele acabou cuspindo sangue, e o sistema avisa que devido à grande quantidade de dano, agora ele estava atordoado. Como se ferimentos internos não fossem suficientes, ele ainda foi envenenado pelos fluidos corporais da centopeia vermelha. Vendo o estado em que se encontrava, Young-Woo tinha certeza de que estava com 4 ossos quebrados, 2 fraturas na coluna e uma veia rompida na sua perna esquerda. Mas, mesmo diante de tal situação, ele respirou fundo, pois graças à sua habilidade sangue frio, ele podia se manter calmo. Com isso, ele desenvolve tolerância ao estado de choque, além de não estar mais envenenado, gerando tolerância a veneno. Pelas condições atendidas, Young-Woo também aprende a habilidade resistência física, mas a centopeia ainda estava decidida a fazê-lo de jantar essa noite. Nesse momento, ele aprende outra habilidade, vontade de lutar, e sem medo algum parte para cima da centopeia, cravando a faca com tudo em sua boca. Porém, a criatura se mostrou muito resistente, e Young-Woo teve que fazê-la desviar para o lado. Depois dessa, ele percebeu que existe apenas um espaço na articulação superior do corpo desse bicho que não é coberto pela carapaça rígida. Com um golpe decisivo, ele acerta o abdômen da criatura em cheio e, pela centopeia já estar impulsionando seu corpo em uma direção para tentar fugir, ele apenas teve que manter a faca erguida e o corte se aprofundou cada vez mais. No fim disso tudo, a única coisa que podia ser ouvida na caverna eram os gritos finais da criatura. Com o término da luta, podíamos ver o corpo da centopeia vermelha jogado no chão e, ao lado, estava o exausto Young-Woo. Aos poucos, a centopeia perde o brilho nos olhos, e o sistema então avisa que o jogador derrotou um monstro que normalmente seria impossível para novatos, e por isso ele receberia recompensas adicionais no final. Respirando pesadamente, Young-Woo olhava para o musgo branco sendo coberto pelo sangue azul da criatura. Se vendo em um momento crítico, ele não podia se dar ao luxo de esperar mais para comer isso, e sem muitas escolhas, ele o come. Poucos segundos após isso, os efeitos já podiam ser sentidos em seu corpo. Conseguindo recobrar um pouco das forças, ele vai em direção ao corpo da centopeia vermelha, e com alguns rápidos cortes, ele já estava com o coração da centopeia vermelha em mãos. Daqui para frente, as coisas se tornam meio estranhas, então a imagem já fala por si só. Enquanto isso, ainda na sala de espera do bloco B, o cara do grupo Aranda estava questionando o que tinha acontecido com eles, e claramente ele estava se referindo ao gordo, que agora mais parecia um retardado, e ao loiro, que nem parecia mais ter consciência. Irritado, ele pensa que esses idiotas apenas estragaram seus negócios por aqui, e isso no breve momento em que ele saiu por uns minutos. Por um momento, até pensou que tivesse encontrado bons recrutas, mas parece que as coisas não são bem assim. Porém, o que mais o irritava era que esse cara misterioso teve a coragem de bater nesses fracassados mesmo sabendo que estavam sob a proteção da Aranda, e isso não significava outra coisa a não ser que ele os estava subestimando. Se virando para o cara do lado, ele pergunta se foi um jogador mascarado que fez isso, e o cara confirma que sim. Pensativo, ele tenta se lembrar de alguém usando uma máscara no tutorial, porém não se recorda de tê-lo visto. Diante disso tudo, ele fala que agora vai ter que ir atrás desse cara problemático. Voltando à caverna, podemos ver que Young-Woo já estava consumindo o coração da centopeia vermelha, e agora ele estava se combinando com o musgo branco para um efeito bônus secreto. Os ossos, antes quebrados na luta, agora estavam novos em folha, e ainda por cima mais resistentes. Com os músculos não era diferente, pois se repararam e se tornaram ainda mais resistentes. O número de monstros caçados agora era 1,
E ele também obteve outra coisa, o guia para o coração de fogo, cume de gelo, e agora ele finalmente podia respirar um pouco mais aliviado. Pensativo, ele se lembra que essa é uma relíquia secreta que fortalece o corpo e os músculos. Olhando a tela de status, ele percebe que apenas avançou 1,5% na missão. Porém, a frequência com que seu corpo se recupera da fadiga é proporcional ao quão forte ele se torna, e, se comparado com limpar a sala do boss, ele nunca imaginou que ganharia tantos pontos apenas com uma única centopeia. Porém, ter um baixo status em magia o estava deixando preocupado, o que o fazia se perguntar se não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. Mudando um pouco de pensamento, ele vê que por hora vai conseguir depender apenas de suas habilidades. No entanto, ainda vão existir muitas outras situações em que ele vai precisar usar mana no futuro, e quanto mais proficiente em magia ele ficar, mais difícil vai se tornar melhorar no futuro. Pensando por esse lado, ele vê que ainda tem outra coisa mais importante que a sua ascensão incompleta. O choque que vem do corpo tem uma qualidade especial, e para aceitar totalmente a herança do dragão ancestral Calatus, mana é algo essencial. Mas afastando esses pensamentos, ele decide se preocupar com isso mais tarde, pois não é como se a solução para isso fosse aparecer do nada. Analisando a habilidade, ele percebe que resistência física é o melhor para lidar com ataques externos. É uma habilidade capaz de minimizar o impacto e aliviar a dor. Ele até consegue se manter consciente durante as lutas graças à natureza sangue frio, porém quando o corpo sofre de dores insuportáveis, às vezes fica difícil se manter consciente e aguentar. E caso use essa nova habilidade com cuidado, será possível evitar cenários como aquele no futuro, além de prover alta resistência a envenenamento, queimaduras, congelamento, paralisia, alucinações e maldições. Ele comenta que pode até não ter dominado ainda, mas essa é definitivamente uma habilidade incrível que pode ajudar em seu estilo de luta. Agora, a próxima habilidade vai aumentar a velocidade de raciocínio, a habilidade de vontade de lutar. Ser capaz de tomar decisões rápidas em situações difíceis pode ser a chave para a sobrevivência, assim como também pode ser a causa da morte. E até mesmo nessa última luta contra a centopeia, ele apenas foi capaz de vencer por causa dessa habilidade. Sorridente, ele pensa que a classe que ambas as habilidades receberam não são tão ruins, até porque pegar uma classificação D+ no tutorial não é algo fácil de se conseguir. Mas, comemorações à parte, é hora de voltar à exploração da dungeon. Momentos mais tarde, podíamos ver que os inimigos da vez eram vários morcegos infrassônicos, e o número de monstros derrotados, que antes era 1, já estava agora em 147. Olhando para algo em sua mão, ele pensa que já estava ficando acostumado com isso. O item em sua mão eram as presas e garras dos morcegos infrassônicos. Ele então conta que mais cedo misturou o sangue altamente venenoso da centopeia vermelha com o musgo branco, criando um tipo de poção, e agora ele iria usá-la nos dentes e unhas dos morcegos infrassônicos para criar uma coisa nova. Aos poucos, a solução de veneno e musgo corroía os dentes e garras dos morcegos, e depois de algum tempo, somente restava apenas um pó vermelho no lugar, e Yungvo explica que agora isso tinha se tornado um pó com um atributo de fogo. Caso receba ignição, pode resultar em uma grande explosão, ou seja, é como um tipo de pólvora dentro da torre. Sem perder mais tempo, ele já vai empacotando todo o pó com o atributo de fogo, e depois de algum tempo repetindo o mesmo processo, ele já tinha uma boa quantidade dele consigo. Olhando para um túnel infestado de formigas e larvas de formigas, ele fala que esse é o próximo alvo, e essas criaturas são um exército de formigas azuis, capazes de crescer entre 30 centímetros a 1 metro, tendo a rainha no centro de tudo. Um lugar com centenas de formigas se juntam para formar uma enorme sociedade. Olhando as formigas operárias, ele se lembra que uma das características delas é que sempre farão de tudo para proteger o formigueiro, e se pergunta como iria lutar contra um enxame de formigas vindo em sua direção de uma vez. Mas, por mais que pensar não adiante, não havia outro jeito, já que depois desse formigueiro fica a sala onde está a adaga vampírica de Batory. Ele se lembra dos relatos e sabe que, há muito tempo, algo acabou matando a monarca vampírica, uma mulher conhecida por sugar a força vital de seus inimigos para se tornar mais forte, e que caso insistisse, também poderia até mesmo roubar as habilidades, algo que poderia causar uma devastação imensa na torre.
Mesmo hoje, alguns clãs ainda sofrem com os danos causados por ela no passado. Dentro da torre, quanto menor é o número do artefato, melhor ele é. Por causa da adaga ser de alguém de extremo calibre, seu número é extremamente baixo, sendo um artefato de 3 dígitos. E já que está entre a casa dos 300, é considerado um artefato de nível alto, além de que também é um item único em toda a torre que só pode ser conseguido aqui no tutorial. Sem dúvida alguma, ele não pode perder essa chance de conseguir esse item. Determinado, ele pensa que se não pode atacar diretamente, então era hora de usar alguns truques. Ele então começa a correr na direção do formigueiro fazendo barulho, que chama a atenção de várias formigas próximas, que imediatamente se viram em sua direção. Em um rápido movimento, Yung-Woo arremessa várias sacolinhas com o pó de atributo fogo. As formigas, furiosas com o que acabou de cair em seu território, se aproximam para olhar, mas essa foi uma péssima ideia, pois Yung-Woo estava com um isqueiro em mãos. Sem a menor hesitação, ele arremessa o isqueiro na direção das formigas, e assim como explicado anteriormente, o pó vermelho entra em ignição gerando uma enorme explosão. O sistema então percebe que Yung-Woo explodiu o túnel de formigas, matando assim 217 formigas do exército de formigas azuis na explosão e 89 foram queimadas, e por essa conquista, karma adicional será providenciado. Vendo que a maioria deles estava em um estado de quase morte, o trabalho agora era correr e finalizar cada uma delas, e mais que depressa Yung-Woo passava a toda velocidade matando as formigas restantes. Depois de um tempo, Yung-Woo percebe que boa parte das formigas que morreram eram larvas que estavam prestes a se tornar formigas, porém mesmo que muitas tenham se tornado churrasco, ainda tinham várias mais à frente. Porém Yung-Woo decide lidar com elas depois de pôr suas mãos na adaga vampírica de Batory. Se virando para outra direção, ele está pensativo sobre qual seria o perigo imediato, mas nesse instante ele sente um forte tremor vindo do chão abaixo de seus pés, e dessa vez uma formiga grandona apareceu. Diferente das anteriores, essa tinha até mesmo asas, porém no seu estado atual ela parecia ter sofrido um pouco com a explosão. Então, o sistema anuncia que a rainha do exército de formigas azuis apareceu. Depois desse ataque incendiário, a rainha já estava mais chamuscada que carne esquecida na churrasqueira, e, cheia de raiva por ter sua prole morta, ela ataca nosso mascarado sem a mínima hesitação. Yung-Woo já desvia com o butico na mão, se perguntando se não deveria existir uma porta em algum lugar por aqui. Olhando melhor em volta, ele percebe que mais atrás de onde a rainha estava tinha uma porta. O problema agora era passar pela formigona que estava bloqueando sua passagem, mas Yung-Woo já tinha um plano em mente. Ele saca 3 facas de seus itens e rapidamente as arremessa para a direção da formigona. Os ataques não surtiram muitos efeitos contra a rainha, porém o objetivo aqui era apenas distraí-la e, nesse breve momento em que ela se distraiu, foi o suficiente para Yung-Woo se aproximar dela sorrateiramente. Num único golpe, ele cortou uma das patas dianteiras da rainha, fazendo-a se esborrachar no chão por perder o equilíbrio. Vendo a rainha naquele estado, as outras formigas se apressam em tentar ajudá-la, enquanto Yung-Woo seguia para a porta. Abrindo a porta, ele percebe uma luz verde na cara, e o sistema anuncia que ele encontrou o santuário da monarca vampira. Bem diante dele estava uma enorme estátua com suas grandes piras acesas dos lados. Yung-Woo imediatamente reconhece a monarca vampira Batory, e em sua mão estava sua preciosa arma, a adaga vampírica. Logo após pôr os olhos na arma, seus status mostram uma arma de uma mão com a habilidade de sugar a força vital de seus adversários. Sorridente, Yung-Woo pensa que finalmente a encontrou, e essa é a relíquia secreta que vai reduzir drasticamente a distância entre ele e o pessoal da vanguarda. Aproximando-se da estátua, ele pensa que no geral, além do poder impressionante, mesmo que ela só cause sangramento no oponente, graças à opção marca de sangue, a adaga tem uma performance melhor que a média. No entanto, o verdadeiro valor desse artefato está na última opção da adaga, que está atualmente selada. Frente à estátua da monarca vampira, Yung-Woo se curva em forma de respeito à monarca e logo em seguida retira o artefato das mãos da estátua. Imediatamente após retirar a adaga da estátua, uma névoa negra envolve seu braço por completo, e, sentindo dor, ele se lembra que a adaga de Batory escolhe seu portador. Dizem as lendas que, caso ela não o escolha, sua mente será consumida pela adaga. Pensativo,
ele se pergunta se jogadores do tutorial podem mesmo controlar a adaga vampírica de Batory. Seu irmão tinha descoberto como novos jogadores poderiam controlar a adaga vampírica através de várias pesquisas. Com uma das mãos sobre o altar, Young-woo pensa que se alguém o visse fazer isso, diriam que isso é loucura. Dito isso, ele ergue a faca para o alto, e aqui já dá para ter uma noção da loucura que ele vai fazer. Como imaginávamos, ele crava a adaga na própria mão como se não fosse nada. Young-woo explica que a adaga vampírica de Batory na verdade é o nome de uma habilidade, uma incrivelmente difícil de se conseguir por sinal. A monarca vampira era uma pessoa realmente gananciosa, pois não queria passar sua arma para ninguém mesmo depois de morrer. Por isso, ela selou sua verdadeira forma da adaga e a jogou no mundo, e então o sistema anuncia que o selo foi quebrado. Young-woo olhava para sua mão vendo que o selo agora estava finalmente quebrado, com a forma verdadeira sendo uma sombra negra em forma de uma boca com dentes pontiagudos, sendo um item que, em sua forma verdadeira, cai de 3 dígitos para 2 dígitos, com uma descrição macabra que diz que essa coisa é até mesmo capaz de devorar a alma de seus alvos. Surpreendido, Young-woo olhava para a forma original da adaga vampírica. A primeira habilidade dela é marca de sangue, que, após causar um golpe fatal no adversário, o deixará com o status de sangramento, que irá reduzir a mana e a energia do alvo, além de também causar dano adicional no decorrer do tempo. Young-woo comenta que essa é uma habilidade única que até mesmo os mais fortes dentro da torre não conseguem adquirir facilmente. A segunda habilidade é a autoridade da monarca vampira. A força vital do alvo é sugada e uma porção das habilidades do alvo também são absorvidas. No caso dessa habilidade ser completamente dominada, será possível haver a chance de roubar uma habilidade sempre que consumir um alvo por completo. Escutando as batidas das formigas na porta, ele diz que então vai começar a testar seu brinquedo novo agora. Saindo do lado de fora, ele já passa a faca na primeira formiga que batia na porta, deixando a rainha em alerta com sua aparição repentina. Porém, Young-woo já estava preparado para o que estava por vir. Com um impulso, ele pula por cima da cabeça da gigantesca formiga-rainha, aterrissando bem em cima de suas costas, e sem perder tempo já vai usando sua habilidade na cabeça da rainha, que já estava bem debilitada. Com a ordem dada para devorar, a habilidade faz seu papel, sugando a força vital do alvo, o que faz a proficiência da adaga subir para 1,1%. Aos poucos, a força vital da rainha-formiga é completamente sugada, deixando para trás um corpo sem vida. Como consequência, Young-woo tem seus status aumentados. O sistema logo em seguida anuncia que Young-woo derrotou a rainha-formiga, uma conquista incrível que lhe proporciona mais 300 de karma. Já as outras formigas perdem sua vontade de lutar ao ver que sua líder acabou de ser facilmente abatida, e pelas avarias o túnel de formigas agora demonstrava estar começando a desmoronar. Enquanto isso, lá na entrada da dungeon, outras pessoas tinham acabado de entrar, curiosas se um lugar assim realmente existia. Um deles diz que aquele cara pelo menos foi capaz de encontrar esse lugar. O ruivo, com cara de cansado, pergunta pro Verdinho se ele tinha mesmo certeza de que o mascarado tinha vindo por aqui, mas o Verdinho insiste e diz que, se ele não acredita, deveriam apenas dar meia volta e ir embora. O ruivo brinca perguntando se deveriam mesmo e fala que era realmente difícil se aproximar do Verdinho, mas brincadeiras à parte, o ruivo fala que tinha outra coisa o incomodando agora. Olhando para os monstros mortos no chão, ele percebe que o maluco mascarado deve ter matado monstros sem parar desde que chegou nesse lugar. Impressionado, o ruivo se perguntava como esse cara ficou tão forte desse jeito, pois não tinha como os monstros desse lugar serem fracos. O Verdinho concorda, pois os monstros aqui são indiscutivelmente mais fortes do que qualquer coisa que veio antes no tutorial. Porém, enquanto andavam, o Verdinho percebeu algo bem à frente que o fez suar frio, e ele até mesmo chama a atenção do ruivo. Ele diz que também viu e fala que isso não é algo que eles possam ignorar. O que os deixou tão alertas assim eram os corpos dos monstros que pareciam mais estátuas após serem sugados pela adaga vampírica. Eles reconhecem isso como drenagem de energia vital e se perguntam onde ele conseguiu isso, pois procuraram por toda parte mas nunca encontraram nada do tipo, o que faz eles se perguntarem se realmente tinha um item secreto em um lugar como esse. O ruivo pensa que esse cara mascarado, além de solar o bloco A, também conseguiu uma relíquia secreta.
Pensativo, ele pondera que alguém como esse cara é incrivelmente difícil de se encontrar. Logo logo ele se tornará famoso e rumores dele se espalharão por todo o tutorial, e se isso acontecer será um verdadeiro problema, pois vários clãs irão querer recrutá-lo. Então, era bom eles se apressarem para convencê-lo. Após esse breve pensamento, um som de algo se aproximando podia ser ouvido próximo de onde eles estavam, e de repente, um enorme grupo de insetos passou por eles a toda velocidade, correndo desesperados de alguma coisa. E nem o Ruivo nem o Verdinho entendiam esse comportamento dessas criaturas. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.